Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa, Gente em Destaque. Hoje eu converso com a ex-vereadora Márcia Santos. Doutora Márcia, agora vamos falar da sua entrada na política, né? A senhora, em 2012, foi candidata a primeira vez vereadora pelo PV, teve 1.131 votos. Sim. 2014 foi candidata a deputada estadual pelo PV ainda, teve 3.129 votos. Sim. E em 2016 foi eleita vereadora aqui também pelo PV com 1.577 votos. Sim. O que a fez entrar na política? Porque sempre tem alguém que vai, por que a senhora não se candidata? Como é que foi essa história da senhora entrar? Eu acho que foi uma leva de pacientes fazendo lavagem cerebral. Quando você é médico da saúde pública, e você tem um limite. Você consegue cuidar do seu paciente, você consegue orientar o seu paciente, mas você precisa de mais para o seu paciente e a família dele. Então, precisa de melhores condições para ter prevenção para toda uma família, para ter recurso para os exames, para olhar para alguns exames, para olhar para um cuidado. Enquanto você é servidor único, você tem uma voz um pouco mais lá embaixo. Quando você pensa no legislador, você pensa que você vai ter mais voz para isso. E aí foi uma leva de pacientes assim, doutora, a gente precisa de alguém que seja nosso representante, seja nossa voz. A senhora é do povo, né? Todas essas questões que a gente colocou, né? Vem de família humilde, é negra, mulher, vem de escola pública, trabalhou toda uma vida trabalha na saúde pública, trabalhou em todos os postos, conhece todos os bairros, trabalhou no ônibus que vai lá no tanquinho, debaixo do ônibus, no meio do carro, dentro da casa, galocha, caminhão, trator, cavalo, tudo que é coisa você já trabalhou. E é isso mesmo, sabe? Não importa se o paciente é seu João, seu José, Henrique ou o quê. A senhora trata do mesmo jeito. Então a gente precisa que a senhora seja a nossa voz. E foi Dona Ana, seu Jorge, Angélica, Adriana, Georgina, seu José Maria, seu Antônio, vários. Aí chega uma hora que você escuta todo mundo falando no seu ouvido. Opa, eu acho que eles devem ter razão. E aí veio a máxima do nordestino, trabalho e meta. Então vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar para isso. E fomos. 2012 e assim foi indo até chegar nessa casa legislativa em 2016. Não é da forma que se pensa, tá? A gente gritou muito aqui dentro para algumas coisas acontecerem e continuamos gritando aqui fora. Mas, sem dúvida, a voz do legislador é maior do que um do servidor público municipal. Por mais que seja médica da rede, mas é servidor público. Então, sem dúvida, esse poder, né, vamos dizer assim, jocosamente, eu não gosto de usar essa palavra, mas foi o que motivou a isso. Tanto é que a gente pôde ter projetos que eu tinha como médica na unidade para o município. A gente tem o Novembro Azul, por exemplo, que a gente abre um dia no município inteiro para os homens, que começou comigo lá no Rio Comprido por muitos anos. E que eu, enquanto legisladora, eu pude trazer para o coletivo, pude trazer para a população, para os homens da nossa cidade, um olhar para eles, um dia só para eles. E isso quem me proporcionou foi a legisladora, a doutora Márcia. E como é que a senhora avalia esses 4 anos que a senhora teve aqui como vereadora? Aí já falando em relação também, a senhora falou das questões de mulher, negra. Como é que a senhora foi recebida aqui? Queria que a senhora fizesse um panorama desses 4 anos de mandato. Eu acho assim, recebida, tranquilo, né? Eu não sou muito de ficar... Eu arregaço a manga e vou atrás mesmo, não sou muito de mimimi, vamos dizer assim. Eu acho difícil. Não tem como todo, independente da questão da negritude, a própria mulher no meio político, ela é muito marginalizada. E, sem dúvida, mulher negra mais ainda.
Mas eu consegui me colocar diante dos meus pares aqui. Temos as nossas divergências políticas, partidárias, ideológicas, né? E de pontos de vista de diversas áreas. Eu era a única servidora pública dessa casa de base, a única da saúde pública de base, então eu tenho e tinha vivências que nenhum outro legislador tem nessa casa. E era muito difícil de conseguir sensibilizar essa casa por algo que eles não conhecem, não vivenciam, né? Então, foi difícil, tive situações boas, né? Como esse projeto, foi algo que conseguimos e foi legal. O IPTU verde foi algo legal, apesar que apareceram vários donos depois dele, mas também foi algo aprovado, foi legal também que os pares foram sensibilizados, uma visão também de estímulo ao comércio, um olhar ao coletivo, ao bem-estar da população, a prática que consegui sensibilizar, com muita luta. Porque você mudar a vivência de outros pares, que têm história de vida diferente, famílias diferentes, que estão em um mundinho à parte do seu, é difícil. Mas eu acho que eu tive alguns resultados positivos. Não digo que meu saldo, o maior saldo foi positivo nesta casa, mas teve saldos positivos sim, sem dúvida. Consegui galgar meu espaço. E a pandemia, agora falando assim com uma médica que estava lá vivendo o dia a dia da pandemia, os piores momentos da pandemia, como é que foi para a senhora viver isso, que foi uma surpresa para o planeta inteiro, né? E para os médicos foi um desafio, assim, 100 vezes mais, né? Para a gente foi medo, muito medo. A palavra, eu acho que todos os profissionais de saúde mais tiveram, foi um medo do futuro. Porque foi, como se deixasse na nossa mão uma bomba com um marcador e a gente não soubesse qual fio cortar, se é o vermelho ou o azul. Mas tinha que lidar com essa bomba. E foi assim. A gente tinha que lidar com toda a população. Eu lido com saúde pública, com idoso e cardiopata. Então, todas as comorbidades estavam comigo. E tinha que orientar as famílias. Mas sem ter uma segurança, sem previsão de vacina, sem previsão de algum medicamento que os graves pudessem ter uma melhor resposta. A gente tem grupo da faculdade que a gente se conversa. Então, nessa pandemia, eu tinha colegas da minha turma que estavam fora do Brasil ou em outros estados e o medo era total. Se falava muito, mas era uma marola, não era bem assim. E eu sabia, porque eu conversava com outros colegas, que em Portugal estava morrendo muito, que a minha amiga da Suécia, que era da minha turma, também estava passando apertado, que a outra que estava em Nova York estava xingando o governador porque ele liberou e depois teve que fechar a porta. E a gente sem perspectiva. A gente tinha que lidar com o que tinha. E o grande medo, além de ir para essa guerra armada, e não armada, né? Porque a gente foi sem armas, é a possibilidade ainda de estar levando para casa. Porque nem todos os nossos parentes, filhos, maridos, mães, são da saúde. Se é difícil para a população estar exposta, imagina para nós que saímos para cuidar da saúde desses pacientes e íamos para casa, ou isolávamos nossa família, ou íamos para casa ainda encontrá-los. Eu não sei até hoje que abraça meus filhos. Eles continuam ainda afastados, tomaram a vacina, bonitinho, mas estão afastados ainda, porque eu ainda não sei o desenrolar dessa doença. Sabe? Continuo mantendo um certo distanciamento, porque o meu dia a dia é lidar com quem possivelmente tem Covid. É o que eu falei no início, antes da gente entrar aqui, eu falei, eu sou a companheira do cotonete, né? Porque quase toda semana eu levo um cotonete. A senhora não pegou? Não, graças a Deus. Já tomei a 3ª dose e até hoje resistente, uhul. Mas esse medo do incerto, medo de levar para a família, medo de pegar, medo de ter algum familiar doente e falecer, é o que mais doeu, mais dói na gente. E olha,
E nós, profissionais de saúde, também temos medo do futuro. A gente pensa, agora vai abrir as porteiras, vamos ter a retomada, volta o comércio. Mas esse período de angústia, esse período de guerra, esse período de isolamento, esse período de pânico, nós, profissionais de saúde, vamos cuidar ainda por muitos anos. Que gerou muita coisa, né? Depressão, muita pânico, ansiedade. A gente já vinha nessa ascendência de depressão e ansiedade. E aí é muita depressão, muita ansiedade, muito pânico. Eu falo nos lugares que eu trabalho que a gente tem que preparar para a síndrome pós-guerra, né? Como tiveram os israelenses, a China e o Japão, muita depressão pós-pandemia. A gente vai ter que aprender a lidar com a síndrome pós-guerra. Não é só com reconstruir comércio, casas, é reconstruir vidas, almas. Nessa última parte do nosso programa, aí um assunto ainda melhor, né, de homenagem, né? A senhora recentemente recebeu o título de cidadã jacariense. Ainda não foi na cerimônia ainda, que vai ser marcada, mas o projeto já foi aprovado. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, porque depois de tantos anos na cidade, a senhora que se apaixonou por Jacareí durante as idas e vindas à faculdade, agora vai se tornar oficialmente, né, uma cidadã aqui de Jacareí. Como eu falei, aqui é meu lugar. Realmente, essa homenagem que o Abner, né, que é o vereador do PSDB, pôde externar até mim, sem dúvida, tornar público o meu amor pela cidade. Esse amor, como você falou, que desde a primeira vez, esse amor à primeira vista, quando eu passava aqui para ir para Taubaté, realmente ser reafirmado numa certidão de nascimento, né? Que nada mais o título é isso. A partir disso, eu serei mesmo cidadã jacareense, oficialmente homérica. E realmente, meu coração se alegra. Eu, por várias vezes, meus filhos são nascidos aqui em Jacareí, né? Eu tentei de todas as formas ser jacareense, agora eu posso realmente dizer que eu sou filha dessa terra. É onde eu me sinto, em casa. Com um diploma especial ainda da Câmara. Diploma especial. A mais alta honraria que o Poder Legislativo pode conceder para uma pessoa, né? Exato. Eu muito grata e muito feliz realmente por isso. A senhora é uma pessoa religiosa? Sou. Não sou... Eu acho que as pessoas... O caminho é um só, Deus. A forma como você chega até Ele é que pode ser diversificada. Eu preconizo a igreja evangélica, mas eu venho de uma formação católica. Então, minha mãe é católica, meus tios, eu tenho tios madres e padres, tenho tios evangélicos também. E eu acho que todos os caminhos que levam até Deus são os corretos, é o correto. É a parábola do bom samaritano, né? Não precisa ser só aquele que você pensa que é o urgido, que é o melhor. O melhor é aquele que é realmente escolhido até Deus e que faz o melhor para o próximo. Então não importa se você é evangélico, católico, mandista, cadecista. O que importa é que você ame ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que essa é a máxima para mim. Não importa a religião que seja. E olhando essa trajetória toda que a gente passou aqui no programa, né, desde a sua infância em Santos, a sua trajetória aqui em Jacareí, a senhora hoje, olhando para trás, do que a senhora sente mais saudade? Nossa. Minha infância, sem dúvida, com a minha família, o ser criança, o ser mulher, moleca, que eu acho que as crianças hoje em dia perderam muito isso, o jogar com o pé descalço, se machucar, ralar o joelho no chão, o não pensar no amanhã, o sonhar. Isso a infância nos dá. Eu acho que nós, adultos, e as crianças, infelizmente, hoje em dia, perderam esse brilho, que é o sonhar, que é isso que nos motiva a ir mais adiante. E é, sem dúvida, esse sonhar de menina que fez eu conquistar os sonhos de adultice. O ser médica, o ser mãe, o ser legisladora e, sobretudo, ser pessoa, ser humana.
Tá certo. Quero agradecer muito a sua participação aqui. Parabéns por todos esses anos de trabalhos dedicados ao ser humano, né? Principalmente aqui em Jacareí. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada a você, Rodrigo. Obrigada a vocês da TV Câmara. E um pouquinho de saudade de estar aqui junto nessa casa. Obrigada a todos, tá? Obrigado pela sua entrevista. Obrigado pelo convite. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.